Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para explicar, né, o que aconteceu de fato ontem comigo. Eu estava trabalhando normalmente lá na empresa que eu trabalho, digitando normalmente no computador, né, quando de repente eu senti um princípio de desmaio. Do nada, eu estava trabalhando, veio um apagão, parecia que me derrubou na hora ali. Minhas colegas que trabalham do meu lado já conseguiram me auxiliar, me levaram até a enfermaria, onde minha pressão foi detectada com 14/8. O que preocupou? Preocupou porque minha pressão ela é baixa, então tipo 14/8. Por que causou isso, né? O que tá acontecendo? O que foi a orientação da enfermeira que me atendeu? Só com medicação. E para fazer essa medicação eu tinha que ir até o hospital. Lá no hospital, porém, fui atendida por uma médica, que é a nossa clínica geral, e ela me encaminhou para fazer o eletro. Fiz o eletro, do eletro ela me encaminhou para o cardiologista, e o cardiologista já me pediu para fazer o mapa, que é o aparelho que eu estava usando de ontem até hoje, que eu vou explicar para vocês para que serve e o que é o intuito dele. Então eu fiquei com esse aparelho ontem desde as 14h57 até hoje às 14h30. O certo é 24 horas certinho, mas eu tirei um pouquinho antes que eu tinha que voltar pro trabalho, eu tinha uma reunião hoje. Então, bem importante, eu tive que tirar um pouquinho antes, né? E foi isso. Passei mal. O médico cardiologista me encaminhou para fazer o mapa da minha pressão arterial, para a gente verificar se está tudo correto comigo. Porque é preocupante, porque o histórico familiar é de pressão alta, e como a minha baixa do nada ela subiu, a gente precisa investigar, né? Por que deu esse pico aí do nada. Tá, daí eu passei mal, né? As minhas colegas me levaram até a enfermaria, conforme eu estava explicando para vocês. E lá foi visto pela enfermeira que eu estava com a pressão 14/8. Nunca tive pressão alta. Então foi necessário eu ficar por um tempo em observação, até que o meu colega ele foi dirigido para mim até ao hospital, porque nesses casos a gente aconselha não sair sozinha, né? E nem pode também estar dirigindo, porque se tiver um mal-estar vai acabar provocando um acidente ou N fatores podem acontecer, né? E então o que aconteceu? Cheguei no hospital, fui atendida pela médica. A médica me falou que iria me encaminhar para fazer um eletro, e nesse eletro ela me encaminhou para o cardiologista. O cardiologista, ele pediu para mim fazer o mapeamento da minha pressão, porque até então no eletro, graças a Deus, não deu nada, mas ele quis investigar melhor, né, ver o que tinha acontecido. Como eu nunca tive pressão alta, é sempre importante verificar o porquê que deu isso. Tá, aí ele me encaminhou lá para fazer esse exame do mapa, e eu fiquei por um tempo, dentro de 24 horas, monitorando tudo que eu fazia. Desde lavar uma louça, limpar uma casa, varrer, organizar, eu tava sempre monitorando. Então aquele aparelho ficou um medidor de pressão no meu braço e o aparelhinho penduradinho aqui do meu lado. Então ele ficou com tipo um cano, alguma coisa assim que passava por dentro da minha roupa aqui, para segurar os dois, e foi amarrado no meu corpo. Dentro desse período de 24 horas, eu fiquei monitorando tudo. Até dormir, eu dormi com ele. Então, pensa, eu tava dormindo, quando era de 20 em 20 minutos, o aparelhinho bipava, apertava o meu braço, tirava media minha pressão e desligava. Medindo também a saturação e os batimentos cardíacos. Bem interessante, sabe? Eu achei muito importante fazer, eu acho que todo mundo tinha que ter acesso a esse tipo de exame, porque ele pode salvar muitas vidas, né? Que às vezes a pessoa não percebe que ela tá tendo uma alteração na pressão arterial e acaba não fazendo nenhum tipo de exame, e quando vai ver já passou do tempo de fazer o acompanhamento, né? Então eu vou explicar para vocês como que funciona esse mapa. Aqui tá o que significa o mapa, né? Então, o que seria o mapa? O mapa é uma sigla usada para monitorização ambulatorial da pressão arterial em 24 horas. É instalado um aparelho de pressão arterial automático no braço do paciente, que é conectado a um registrador que fica na cintura, fazendo medições regulares de 15 em 15 minutos, que era o que eu estava fazendo, né? Para fazer o mapeamento da pressão no paciente. Então é isso que eu fiz, eu fiquei com o aparelho 24 horas amarrado na minha cintura
e outro no braço, né? E de 15 em 15 minutos ele ficava medindo minha pressão. Então ali eu tive que marcar tudo que eu estava fazendo durante esse período para eles poderem estar fazendo um mapeamento para ver o porquê que ocorre os picos de pressão, tanto alto quanto baixo. Aqui diz uma informação bem importante. Não confunda mapa e Holter. O Holter ajuda no diagnóstico de arritmias e o mapa serve para acompanhamento da pressão arterial. Então, o mapa de pressão arterial mede os níveis pressóricos do paciente a cada 15 minutos, durante 24 horas, que era o que eu estava fazendo, né? Para monitoramento da pressão sanguínea, onde eu uso o aparelho de pressão automático no braço do paciente. O Holter mede o ritmo cardíaco durante as 24 horas do dia. Então, usando um aparelho portátil que registra os batimentos através de eletrodos grudados no peito do paciente. Então, tem diferença, né? Não é para confundir o mapa e o Holter, porque o Holter é para medir os batimentos cardíacos e o mapa ele é para medir a pressão sanguínea. Então, tem duas diferenças bem grandes aí. Então, aqui tem a imagem, né, de uma pessoa que está com um aparelho de pressão para medir a pressão arterial, aí que você vai fazer o mapa durante as 24 horas. E ele fica amarrado na cintura e no braço do paciente. É assim que eu estava desde ontem para hoje. Então, ali o paciente instalando o mapa de pressão arterial. O equipamento de monitorização ambulatorial da pressão arterial, o mapa, ele consta de um monitor leve e pequeno, colocado na cintura do paciente. Ele é conectado por um tubo plástico fino e uma braçadeira semelhante à dos aparelhos tradicionais de medição de pressão arterial. E qual deve ser colocado preferencialmente no braço não dominante? Depois de instalado o equipamento, o paciente deve permanecer com ele durante 24 horas, pelo menos. O aparelho é programado de acordo com a rotina do médico, onde mede automaticamente a pressão arterial, conforme eu falei, né, de 15 em 15 minutos, e registra a pressão obtida no monitor colocado na cintura. Então, você vai andar durante o dia, ele vai ficar medindo. Você vai dormir, ele vai ficar medindo. E isso vai tudo ficando registrado naquele mini computadorzinho que fica na cintura. Bem interessante, né? Por isso que eu falei, todo mundo devia ter acesso a esse tipo de informação ou conseguir fazer esse tipo de exame. Tudo que eu tive ontem, né, foi tudo relacionado à minha pressão mesmo. Eu fiz o exame, esse exame aí do mapa, ele leva em torno de 3 dias úteis para ficar pronto. E ali eles vão verificar se teve algum tipo de alteração, conforme eu fiquei com ele às 24 horas, para saber qual foi o horário, o que eu estava fazendo para ter dado todo esse pico de pressão do nada. Mas eu acredito que não vai dar nada. Vou esperar o resultado, vou passar para vocês aqui como que deu, né, o resultado. E aconselho a todo mundo que sente pressão alta, sente pressão baixa, principalmente procurar um médico, procurar um especialista, fazer esse exame, cuidar da nossa saúde, né? Porque ela é tão importante hoje para nós que se você não cuida dela, ela não vai se cuidar sozinha não, né? Então, se você tem um histórico familiar, principalmente, que no meu caso eu tenho histórico familiar de derrame cerebral, que é muito perigoso. Então, eu tive que buscar ajuda antes que Deus o livre, aconteça alguma coisa de pior, não é verdade? Tá? Então, pessoal, agradeço de coração, tá? Todo mundo que me acompanha aqui no canal, que se preocupou comigo, que deixou mensagens e que gostaria de saber realmente como que eu tava, como que estava a minha saúde, porque a saúde da gente é tão frágil, né? Então, nós sempre devemos ficar sempre atentos a qualquer tipo de sintoma que venha aparecer que não está normal no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente demora para procurar um médico, demora para buscar um atendimento, até mesmo um check-up, porque acha que o corpo tá bem. Não, a gente sempre tem que ficar atento aos sinais, porque qualquer sinal, por menor que seja, é bom você buscar ajuda e já analisar ver se está tudo bem mesmo com você, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa seu joinha e não esquece de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!